Amanhã, né, gente, eu ia de viagem. Aí, boazinha, do nada, hoje, comecei a ficar doente. Já agora, às 4 da tarde. E não dá pra me viajar desse jeito. Porque eu ia de moto, né? Enfim. Esse é um ponto que eu acho que pra esse ano eu não vou fazer mais. Porque muito frio, né? E é um ponto, né, de Maria Madalena, né? Que são mais de 5 horas de moto, né? Porque eu tive em René-Lebans, foram 5 horas. E dessa vez eu ia para um pouco mais de 5 horas. E já estamos no inverno, para viajar de moto fica difícil. Fica difícil, né? Viajar com muito... E por quê, né? Viajar com muito vento, né? Vento gelado, né? Muitas horas, né? Porque agora, inverno de Europa, já sabem como é que é, né? 5 graus, né? Enfim, às vezes menos, né? Então já tá fazendo bastante frio para viajar tantas horas de moto. E esse lugar que eu quero ir, não tem transporte para ir para lá, né? Eu tive em René-Lebans, né? E eu ia para lá novamente, né? Só que um pouquinho mais distante dali, mas quase 5 horas e meias, né? Seriam de ida e 5 horas e meias de volta. Eu queria ir na Fonte do Amor, né? Queria ir na Fonte de Ísis, né? A Fonte do Amor é um rio com uma cachoeira muito linda que dizem que lá Maria Madalena fazia bautismos e fazia rituais de dança, né? Que tá muito perto ali, tá 14 minutos de René-Lebans, né? Logo tem, um pouquinho mais distante, tem a Fonte do Amor, tem a Fonte de Ísis também, que tem a água que o povo pegava. E tem a fonte também de Maria Madalena, que é uma fontezinha que já tá bem diminutinha, bem pequenininha, que as pessoas pegavam água para beber, que diziam que traziam curas, enfim, tudo mais, né? Então, esses 3 lugares, né? E logo mais distante tinha também o outro ponto que eu tinha que visitar, que é a montanha, né? Bugarás. E também tem, né? Tem um outro ponto que eu quero visitar, né? Que é também de peregrinação de Maria Madalena, que é o Labirinto de Nébias, né? O Labirinto de Nébias também, que tá ali mais ou menos próximo de René-Lebans, né? Umas 6 horas por aí, né? Da minha casa até lá. E todos esses lugares não tem transporte que leva para lá, nem ônibus, nem viagem de ônibus, nem... Não é tão fácil achar excursão para lá também, né? Que mais? E nem tem avião, né? Então, se você não tem um veículo próprio para ir até lá, fica muito difícil, né? Então, são o quê? A Fonte do Amor, Fonte de Ísis, Fonte de Maria Madalena, Monte Bugarás, Labirinto de Nébias, e também tem uma outra montanha também, né? Que eu quero visitar também, que eu esqueci o nome agora. E logo tem o Castelo de Pirepertusi, é um nome mais ou menos assim, né? Que era dos cátaros, né? Os cátaros, eles eram seguidores de Maria Madalena, né? Que também tem a ver, também tem os cavaleiros templários, né? Os cavalheiros templários, né? Os cátaros, eles eram aí, né? Seguidores de Maria Madalena, as ensinas de Maria Madalena. Claro que naquela época era tudo muito extremistas, né? Naquela época eram muito extremistas, né? Então, mas eles eram seguidores de Maria Madalena, né? E eles foram perseguidos, né? E foram mortos, né? E muitos deles foram perseguidos e mortos aí, né? Nessa montanha, né? Na Catedral de Pirepertusi, que tá numa montanha, né? Tem as ruínas desse castelo ainda nos dias de hoje, né? E também tem a história aí, né? De que eles eram aliados também, né? Aliados, né? Além de ser
seguidores, eles eram também aliados, né, de Maria Madalena, os Cavaleiros Templários, eles eram aliados, eles tinham aí como uma aliança, né, eles protegiam Maria Madalena, os Cavaleiros Templários, né, tanto que no lugar, né, que esses outros lugares todos que eu falei eu não vou poder visitar agora por ser inverno, vou ter que esperar chegar verão, né, mas tem um lugar que eu vou visitar, né, vou me organizar para isso, que é a montanha onde ela morou lá por 30 anos, ou foi 20 anos, não me lembro direito agora, né? Que foi onde ela morreu, né? Numa montanha. Lá, né? Virou tipo uma igreja, uma catedral lá nessa montanha, né? Onde as pessoas fazem peregrinação. Esse lugar, sim, eu tenho transporte para ir para lá, o avião, o ônibus, né? Então, vou me organizar para isso, né? E em todos esses lugares onde Maria Madalena esteve caminhando, esteve andando, né? Em quase todos, tem símbolos marcados nos lugares, em pedras, em lugares, os símbolos, né, dos Cavaleiros Templários, né? O símbolo dos Cavaleiros Templários é muito curioso para mim, né? Eu não sei se alguém já fez essa observação, né? Mas para mim, me lembra muito o símbolo de Saint-Germain. É muito parecido com o símbolo de Saint-Germain, né? Eu vou até colocar aqui para vocês verem, né? É um pouquinho parecida, né? A única diferença é que Saint-Germain na ponta da cruz, né? Ele tem esse triângulozinho assim, né? E a cruz, né, dos Cavaleiros Templários não tem, mas é um pouco parecida, né? Eu fiz essa comparação, né? As ideias da Glênia. O símbolo do Cavaleiros Templários é muito parecido com o símbolo de Saint-Germain, né? Que eles eram aí, né? Guardiões, mostrando aí também que eles guardavam, né? Cuidavam de Maria Madalena nesses lugares onde onde ela passava. Inclusive, na montanha, onde ela morou por 20 ou 30 anos, que eu não me lembro direito agora, lá também tem símbolo dos Cavaleiros Templários. E todos esses passeios que eu tô fazendo, gente, eu não tô fazendo com um guia, né? Com um guia, ele vai, né, te contar a história, né? Você vai ouvir a história da boca dele, né? As crenças dele, as coisas que ele estudou, acreditou, né? As percepções dele. E eu não quis fazer com um guia toda essa excursão. Tô fazendo sozinha, né? Por minha conta própria. Por que também que eu tô fazendo assim? Por quê? É uma história que eu nunca estudei. Então, assim, eu quero ir nesses lugares e eu sentir e eu mesma ir captando as informações que vão chegando a mim, eu ter as minhas próprias conclusões, sabe? E o interessante que eu tô achando desse passeio é que muitas coisas que vão me vindo na cabeça, ou palavras, ou nomes, né? Eu vou vendo que vai realmente quadrando com a história, conforme eu vou estudando. Então, isso eu acho muito interessante também, sabe? Eu senti a energia do lugar. Eu mesma ir comprovando com as informações que vão me chegando, né? Eu ir comprovando com os estudos, né? Porque como que eu tô, esse passeio eu tô fazendo assim, um nome vem na minha cabeça, ou um nome é sussurrado no meu ouvido. Aí eu vou lá e estudo, vou pesquisando, e aí eu vou entendendo a história dos lugares que eu vou visitando, conforme também o que os espíritos vão me passando, entendeu? Ou nomes, ou alguma coisa. Aí eu vou lá, estudo, pesquiso, e aí eu vou entendendo a história do lugar, ou entendendo a história, sabe? Os pontos, sabe? E é assim, então, assim, pra mim tá sendo uma viagem muito interessante fazer, assim, sozinha, né? Mas esses outros pontos vai ficar pro próximo ano, né? Eu queria ir nesses pontos amanhã pra pegar água, mas pelo menos eu peguei água, uma água. Então, assim, na verdade eu tô um pouco triste, porque amanhã eu tinha me programado para amanhã fazer essa viagem, né? E do nada, no fim do dia, hoje eu comecei a ficar doente, né? Tô com a minha garganta doendo bastante, o céu da boca, nariz escorrendo, um frio aqui no topo da minha cabeça, que eu não entendo como foi que isso aconteceu assim tão rápido, sendo que eu amanheci bem, tive a tarde bem, só no final do dia eu comecei a ficar assim. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Não se sabe, né? Dessa viagem, né? Se é por algum motivo que eu tô assim.
Mas, enfim, né? Vou respeitar e amanhã eu vou trazer um vídeo falando sobre um assunto muito interessante, né? Sobre sensibilidade, né? Das pessoas muito sensíveis, né? Vou trazer esse vídeo, né? Amanhã. Então, eu vou ficando agora por aqui.